Oi, gente. Esses dias, né? Na verdade, de domingo, eu tenho visto. Na verdade, isso não é de hoje, a gente já tem analisado essas coisas, mas eu tenho me observado que quando eu era criança, eu amava. Eu não perdi isso, tá? Mas quando se é criança é muito mais fácil, porque a criança ela é leve, sabe? Ela não se importa com aparências. E eu amava a casa cheia, sabe? Eu amava saber que a minha casa está cheia de gente. Então, eu clamava sempre pelo Natal, né? Porque era a época que ali ia estar cheio de gente. Natal e um pouquinho assim na Semana Santa. Eu amava isso, sabe? E ao crescer, eu comecei a ter um pouquinho de dificuldades, porque vem aquele negócio de você não consegue mais ser transparente. Então, o medo é, e se eu encontrar aquelas pessoas que vão chegar, e se o meu corpo não tiver ideal? E se elas olharem pro meu cabelo e não estiver perfeito, sabe? E não é porque você fica com essas paranoia, é porque você cria isso porque as pessoas, em algum certo momento, alguém tá sempre focando em alguma coisa em você, então você pega essas crenças, esses pesos e leva pra vida. Então, eu comecei a analisar. Minha tia veio de viagem e hoje eu tenho minha casa própria. O medo. Sim, o medo. Meu irmão falou, alguém vai aí na sua casa e eu começo a pensar, mas meu Deus, e se a pessoa olhar que eu não tenho TV? Tipo, eu não me importo com isso, sabe, gente? Eu não assisto TV. Mas e se a pessoa pensa, vê só a loucura, eu não me importo com TV, eu não ligo pra TV, mas as aparências, o que a pessoa vai pensar? Sabe? Então você começa a viver com isso. Mas e se tiver uma teia de aranha? Mas e se a casa não estiver limpa o suficiente? E você começa a viver para os outros. Você começa a tentar ser um personagem. E deixar de ser um personagem é difícil, porque você foi meio que programado a ficar pensando o que os outros vão pensar. Você pode dizer que não, mas sim, muitas vezes você tem isso, mas e se fulano? E às vezes quando você sabe que aquele fulano gosta mesmo de falar, então você fica, e se fulano falar isso, e se fulano falar aquilo, e se fulano ver esse defeitozinho aqui, então você começa a se torturar. Você começa a tentar ser um personagem, uma marionete nas mãos dos fulanos. E você tem medo de ser você. Você tem medo de vestir as coisas que você gosta. E foi isso que eu comecei a analisar, sabe? Com a vinda dessa minha tia, eu comecei, ai Deus, a minha casa não tá 100% pronta para que ela venha para cá, sabe? Porque o que ela vai pensar? O que ela vai achar? E eu comecei, mas por que eu me preocupo tanto com o que os outros vão pensar? Sabe, por que isso importa tanto? Chega um momento que se torna difícil deixar de ser um personagem. Você vê que você se tornou aquele personagem que você foi treinado a vida inteira. Medo do que as pessoas vão pensar. E isso a gente não percebe, que a gente não consegue viver a nossa própria vida. A gente não consegue ser fiel à nossa identidade, ser autêntico. Às vezes você gosta de uma coisa X, mas você não tem aquilo porque as pessoas, o que as pessoas vão pensar? As pessoas acham aquilo prega. Às vezes você não tem TV, assim como eu, e você tá bem da vida não tendo uma TV, mas o que as pessoas vão pensar se ela chegar na minha casa e ver que eu não tenho uma TV? E daí? Você gosta de TV? Não. Mas o que as pessoas vão pensar? É sério que você vai comprar uma TV porque as pessoas acham que todo mundo deve ter uma TV? Eu lembro que teve uma época que a gente não tinha TV em casa, que a TV tinha quebrado, né? Na casa dos meus pais. E uma criança, sabe? Tipo, eu fiquei chocada. A gente era uma criança assim de 5 anos. E ela percebeu que a gente não tinha TV e foi falar pra mãe dela: Olha, mãe, eles não têm TV. A mãe, não? Como assim? Tipo, eu não sei se eu me espantava da criança estar chocada pra gente não ter TV ou da mãe. E a criança, como não tem papas na língua, né? A gente sabe como é. A criança foi e contou. Nossa, eu falei pra minha mãe. Ela fez, como assim? Certamente a TV dele deve estar no quarto, pessoal.
Tipo, era como se fosse uma regra, toda casa tem que ter TV. E, tipo, a gente não tinha porque tinha quebrado. Na casa dos meus pais hoje tem TV, né, que a minha tia presenteou. Mas aqui eu não tenho. Então, não, eu não tenho TV no quarto, eu não tenho TV em lugar nenhum e também não pretendo ter. Sabe, uma coisa que não me faz falta, mas quando meu marido tocou nesse assunto assim, sabe, ele fez as pessoas chegassem aqui, uma pessoa estranha, ela ia logo falar, olha, eles não têm TV. Aí eu fiz, mas e daí? Eu não me importo. Aí eu parei, poxa, eu me importo. Não pelo fato de eu não ter TV, mas me importar com o que a pessoa vai falar. Sabe, é como se você fosse um personagem, mesmo que você tenta se desprender disso, isso não some da noite pro dia, sabe? E é meio como se fosse uma síndrome. Eu me sinto assim um personagem. Muitas vezes eu sou transparente demais e outras eu sinto que eu tento ainda agradar, sabe? Eu tento, poxa, então se eu não consigo agradar, então vou me esconder. Eu confesso que eu tava com medo de ir na minha mãe pra não ver minha tia, né? Porque eu engordei por conta do meu problema da tireoide. Opa, eu tenho hipotireoidismo. E com isso eu ganhei peso, coisa que eu nunca ganhei na vida, né? E essa minha tia, ela é muito observadora, sabe? E confesso que a saudade dela é grande, apesar que eu vi ela no passado, ela mora fora. Mas o medo do julgamento, nossa, olha, você tá mais gorda, né? Não sei o quê, porque foi o que eu ouvi ano passado. Então, às vezes, eu tô evitando ir na minha mãe, não que ela esteja lá, ela não está. Mas consegue entender o que eu tô dizendo? Sabe, às vezes eu me sinto um personagem, onde eu tento, como se eu fizesse da minha vida em algumas coisas, me encaixar. O medo de, eu não quero que as pessoas fiquem me rotulando, ou que as pessoas achem isso. Então, muitas vezes é mais fácil fugir, se esconder. Então, é isso que eu vejo. E eu não quero, sabe, ter que, nossa, eu imagino que a minha tia pode vir pra cá. Peraí, eu vou limpar a minha casa toda. A minha casa, ela não está suja, tá, gente? Não está, a não ser os pratos. Os pratos estão. Eu lavei roupa, mas guardei prato, mas falta lavar ainda. Mas ela está minimamente limpa. Eu lavei aqui domingo, hoje é terça-feira. Eu lavei a cozinha inteira do meu marido. O fogão também ele lavou. Eu lavei a cozinha e lavou o fogão. Tipo, lavar mesmo, lavar literalmente, não é só em cima, não, lavou inteiro. Ele foi até pro quintal com o fogão. Só que eu vejo que eu não quero viver como se fosse um personagem, como se a minha vida fosse, eu sou um personagem, sabe? Eu vivo encenando quando as pessoas não estão. Mas quem eu sou quando ninguém está olhando? Eu sou exatamente a pessoa real que eu sou. Mas quando eu sinto que tá vindo alguém, me bate aquele medo. O que vão achar? Mas e daí? O que eu acho de mim? O que eu penso de mim? O que eu penso da minha casa, sabe? E eu decidi que eu não queria ficar com isso. E não é fácil se libertar de certos traumas, né? Porque são coisas de infância, coisas que veio, mas isso machuca muito. Só que eu resolvi que eu quero me libertar disso. Eu quero finalmente ser livre, sabe? Eu não quero ser um personagem, porque muitas vezes é assim que eu me sinto, principalmente quando tem pessoas que eu sei que me julgam. Quando tem pessoas que já me julgaram, na verdade, né? Que já falaram coisas que me deixaram para baixo. Aí eu tento ou fugir, quando não dá para fugir, eu tento ser outra pessoa, sabe? E é isso que eu quero trazer aqui com esse vídeo, que a gente não deve tentar se moldar para caber no mundo das outras pessoas, ou simplesmente tentar agradar. Porque a pessoa que vive tentando agradar os outros é sempre infeliz. E tipo, essa aqui é a minha casa, e aqui eu devo fazer o que eu me sinto bem, o que eu gosto. E se a outra pessoa não gosta disso, problema dela. Eu não posso fazer nada. Se as pessoas se incomodam porque os outros não têm TV, então esse vídeo é assim, meio que um desabafo, sabe? E também para você que se sente como um personagem, que às vezes se sente, eu tenho que agradar todo mundo. Estamos juntos nessa para que a gente se liberte, sabe? Eu sei que muitas vezes é difícil porque muitas vezes a gente foi treinado e não é tão fácil, sabe? Você fica, eu tenho que agradar.
Porque você ouvia isso. Olha o que as pessoas vão pensar de você. Você não pode ser assim. Tipo, eu cresci ouvindo isso. Então se torna um pouco mais difícil. Mas aos poucos eu consigo, assim, me libertar disso, sabe? E, poxa, tudo bem se a pessoa quiser vir aqui falar sei lá o quê. O que eu não posso é deixar que isso me atinja. Eu já entendi que as coisas só me fazem mal se eu aceitar. Tipo, as críticas ofensivas só vão me atacar se eu aceitar elas. Então, se eu simplesmente ouvir, tudo bem, não vai, sabe, fazer nada. Então, eu confesso que desde que eu soube, né, o que tem sido difícil para mim, acho que até quando chega a visita não, pessoas chamando, eu não consigo sair na porta, eu acho que é meio por conta disso, sabe? Aquele medo do julgamento, medo de ser julgada, medo do que vão pensar, mas e daí? Será que realmente importa o que pessoas que às vezes nem te conhecem, ou às vezes até conhecem, mas que não tem nada a ver com você? Será que o que eles pensam realmente importa tanto o que os outros pensam a seu respeito? Sabe? Eu vejo que não importa o que as outras pessoas pensam de mim, sabe? E eu não posso ficar com esse medo absurdo. Eu tava com medo terrível desde domingo, 3 dias. Um medo terrível. E se ela aparecer aqui, meu Deus, o que eu faço? Seja você. E deixe que fale. Deus abençoe. Muita luz, muita paz. Bye.